E você sabe que o samba entra nesse mesmo lugar, né, Renato? O meu olhar para a humanização, o meu primeiro livro, Empreendendo Felicidade, esse que eu citei agora há pouco, ele foi um livro escrito por uma ghostwriter, a Marília Lamas, que é uma grande paixão na minha vida. Eu brinco que eu sou casado, minha esposa se chama Marília, e a editora que me ajudou a escrever os 3 primeiros livros também se chama Marília. Então, eu tenho filhos biológicos com a Marília Salomão, minha esposa, e tenho filhos do pensamento com a Marília Lamas, porque livros são como filhos, você não sabe como eles vão nascer, eles nascem, você não sabe como eles vão crescer, no que eles vão se tornar, e você nutre uma paixão, né? Uma relação muito bonita com os livros. E nesse primeiro livro, todo livro foi a réplica de uma palestra que eu fazia, a Marília foi transformando em literatura, mas ela escreveu a introdução sem que eu soubesse. Então a introdução é dela, né? E ela foi fazer lá a introdução logo depois do prefácio. E ela fez uma análise tão bonita, porque conhecendo a minha história, ela trouxe o samba para esse lugar de me acelerar ou catalisar esse meu lado humanístico. Todos os meus livros falam das relações humanas. E ela consegue fazer essa análise muito bonita e muito profunda de que ali com a Beth Carvalho, por exemplo, né, que foi a minha grande madrinha no samba, eu frequentava a casa da Beth, né, Nossa, que falecida e legal. amada Beth. Eu nasci com uma mãe que era apaixonada por samba, por uma discografia muito específica de um samba de raiz. Minha mãe gostava esse cachorro é aí, né? Ou é aqui? É aí, né? É Porque aqui aqui, também tem um. é Então um tá. vizinho aqui que vem com um É, cachorro hoje. não tem Desculpa. problema, mas esse é um lado humano também, né? Sim. A gente tá, que bom nas nossas casas, né? E a gente pode falar ainda mais de afetos quando a gente está rodeado desses afetos. E aí, minha mãe gostava de Partido Alto, minha mãe gostava de Aniceto do Império, minha mãe gostava de Monarco, depois Martinho da Vila, toda a discografia. Então eu fui ninado, né, com samba da mais pura qualidade, Fundo de Quintal, Aragão. Minha mãe me mostrava tudo isso, e só música brasileira, só tocava música brasileira na minha casa, e majoritariamente samba de raiz. Então eu me apaixonei pelo samba. E muito novo, eu conheci a Luana e a Luciana, sobrinha e filhas da Beth Carvalho. E quando eu, um garoto criado na zona sul do Rio, né, quase ninguém gostava de samba aqui, a Beth, quando me viu, falou: peraí, esse menino gosta demais, entende demais. E ela me pegou, e me levava para os sambas. Imagina, eu com 12, 13 anos indo para as rodas de samba do Cacique de Ramos com a Beth. Então, todo o meu amor pelo samba foi validado, foi chancelado ali naquele lugar, naquele meio, na casa da Beth, né? Ela documentava e ela tinha essa beleza de conversar com uma criança da mesma maneira que ela conversava com um adulto. Bastava você gostar de samba, porque ela te trazia histórias maravilhosas. Então, o samba, sem dúvida nenhuma, primeiro me tirou dessa bolha, né, que talvez uma elite carioca, né, me fizesse viver. E depois, eu sempre gostei muito das letras do samba. Eu sempre fui um cara muito da discografia. Eu tentava entender de onde que vinha a composição, quem eram os compositores, onde eles viviam, para tentar reproduzir aquelas cenas que misturavam asfalto com morro, aquela coisa que só o samba tem, como história, né? E aí eu acho que isso acelerou essa veia. E a Marília fala na introdução do livro sobre isso. E é muito bonito esse capítulo, a parte começo de livro, dela falando da importância do samba na construção da minha visão humanística. Deve ser Samba e uma, futebol me trazem essas questões humanas. deve ser uma sensação orgulhosa, assim, digamos, ter visto um pouquinho da história da cultura carioca, digamos assim. Não, eu só imagino assim Muito. a sensação à distância do quanto foi ver, digamos, grandes compositores, músicos brasileiros. Talvez não sejam valorizados em, digamos, como deveriam até. Deve ser um orgulho, né? É um orgulho e eu confundo tem hora assim que a ambivalência da sensação é nítida no meu olhar, porque eu tive a honra de ficar amigo dos meus maiores ídolos, e isso não é um clichê, cara, eu tô falando de verdade. Jorge Aragão, pra mim,
Eu sei toda a discografia do Jorge Aragão. Então, ter o Jorge Aragão na minha casa hoje, eu não consigo chamá-lo de amigo, por mais que sejamos muito amigos íntimos, né? O Zeca, o Martim da Vila, é, ir na casa do Martim da Vila, isso para mim isso acho que nunca vai ser um lugar comum. Da mesma maneira que eu brinquei, ontem foi aniversário do Júnior, né? A gente está aqui ao vivo. Ontem foi aniversário do Maestro Júnior, né? O Vegildo. O Júnior foi meu maior ídolo no futebol. Eu peguei um finalzinho de Zico, mas peguei o Júnior naquele 92 que o seu Botafogo sofreu muito na mão do Flamengo. O Botafogo era um time muito melhor, mas o Júnior foi um exemplo, né, de liderança. E eu ia tudo quanto é jogo. Eu só tinha camisa 5. Eu só queria saber do Júnior na minha vida. E eu lembro que eu fui fazer uma palestra no teatro, no Rio de Janeiro, no Teatro XP, casa lotada. E aí, quando eu abri, né? Quando abriram as cortinas, estava o Júnior na minha plateia. Renato, eu não resisti, porque eu falei, o cara que eu mais fui plateia na minha vida tá sendo plateia para mim, né? E aí eu fiz uma homenagem para ele lá, porque a gente ficou amigo, famílias e tal. Então é muito bom a vida, é por isso que eu te falei aqui antes de começar. A vida é muito generosa comigo, rapaz. Poxa.